Bom dia, irmãos. Graça e paz. Irmãos, hoje nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor na carta aos Colossenses. Então eu peço aos irmãos que puderem, fiquem em pé para que nós venhamos a ler aqui no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 11. Esta vai ser a porção que nós vamos tratar no dia de hoje. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, e não nas que são da terra. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivieis nessas coisas. Mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem, com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, sua misericórdia, seu poder e sua graça, Senhor. O Senhor possa, Senhor, nos ajudar a perceber, Senhor, mais uma porção da sua palavra e o que o Senhor tem a nos ensinar, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, mover os nossos corações a perceber que as nossas disposições naturais, os nossos desejos, as nossas inclinações, elas não devem ditar aquilo que cremos, Senhor, mas o que cremos deve partir, Senhor, da sua palavra. Nós precisamos ser mudados pela sua palavra, Senhor, pelo seu Santo Espírito. Tende misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, no dia de hoje. Os irmãos podem se assentar. Em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos meditar nesta porção do texto, mas antes eu quero fazer aqui uma introdução, dar aqui um contexto do que se passava na igreja de Colossos. O autor do livro é Paulo. Alguns contestam isso, mas é muito claro no início da carta e também no fim, que ele vai dizer que de próprio punho ele assina. Então o apóstolo Paulo foi quem escreveu. A data da carta é cerca de 61 ou 62 depois de Cristo. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava em prisão domiciliar em Roma. O propósito da carta era fundamentar e estabelecer os colossenses no conhecimento de Cristo contra as heresias. Há um contexto aqui que nós vamos perceber o que a igreja de Colossos ela enfrentava naquele momento quando Paulo escreveu essa carta. O livro ele se divide basicamente em 6 seções principais. Eu vou aqui dar essa introdução para que os irmãos em casa depois possam ler o primeiro capítulo, o segundo capítulo, para ter uma noção maior da nossa mensagem. A introdução ela vai do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14, então essa porção ali da introdução da carta. Depois, a carta fala sobre a glória da supremacia de Cristo, isso vai do versículo 15 do capítulo 1 até o 23. Depois, o ministério de Paulo e a sua preocupação quanto aos colossenses, também do versículo 24 do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 7. A advertência de Paulo e a solução quanto ao falso ensino. Esta igreja, nós vamos ver, estava enfrentando um falso ensino que rodeava ali a igreja. E isso vai do versículo 8 do capítulo 2 até o 23.
E depois, na quinta sessão aqui dessas 6 sessões, que é onde nós vamos focar, é a descrição da vida cristã por Paulo. Então, Paulo vai dar ali alguns conselhos práticos de como deve ser a vida do cristão. Isso vai do capítulo 3, do versículo 1, até o capítulo 4, versículo 6. O nosso foco vai ficar entre o versículo 1 e 11 do capítulo 3. E depois, a sexta sessão, palavras finais, no capítulo 4, versículo 7, até o 18. Meus irmãos, essa mensagem que a carta de Colossos vai nos entregar é muito importante, porque ela se relaciona muito com o que nós temos enfrentado nos dias de hoje no meio evangélico em geral. Nós temos aprendido com o irmão Vitor aqui, ao longo dessas últimas semanas, as deturpações que o evangelho sofreu ao longo da história. E essas deturpações, elas começam, as suas modificações ao evangelho, elas têm sempre uma raiz lá no início da igreja, como o irmão tem nos ensinado. Os colossenses, aquela igreja, ela ouviu o evangelho por meio de Epáfras, isso está descrito logo ali no início da carta. E Epáfras, ele vai visitar Paulo em Roma, muito provavelmente para falar das coisas que se passavam ali na igreja de Colossos. Ele relata sobre a fé, sobre o amor, sobre a esperança dos colossenses, mas também relata sobre uma heresia, ou um conjunto de heresias, que estava próxima ali da igreja de Colossos e provavelmente influenciando alguns membros daquela comunidade. Essa heresia multifacetada, ela era constituída de vãs filosofias enganosas, que combinavam ideias do ascetismo grego, do legalismo judaico e do misticismo oriental. Era uma junção de coisas. Havia ali um pouco de legalismo, havia ali misticismo e havia ali ascetismo. E havia ali também filosofias que não são descritas exatamente quais eram os problemas, que tipo de filosofia que era, mas com certeza era algo que feria a mensagem do evangelho. Algo que rodeava todas elas, no final das contas, era que os falsos mestres eles afirmavam que Cristo ele não era totalmente Deus e que a fé nele era insuficiente para a salvação. E é muito interessante isso, porque isso conjuga muito com o que temos aprendido, que sempre que nós tratamos de alguma heresia, ou na maior parte das vezes, ela atinge a obra de Cristo. E é o que acontecia nesta igreja. Essas filosofias, esse legalismo, esse misticismo, ele adicionava algo à obra de Cristo. E uma das coisas que invalida o evangelho é a adição de qualquer coisa na obra de Cristo. Irmãos, a obra de Cristo foi suficiente, somente ele poderia executá-la. Tudo o que era necessário foi feito por Cristo. Não há nada que nós possamos adicionar. E quando há essa adição, há então uma invalidação do evangelho. Isso causa grandíssimos problemas. Muitas vezes nós podemos pensar assim, invalida uma parte do evangelho, tudo bem, mas ainda dá para entender o evangelho. Não, porque se nós não entendermos que nós não temos participação nenhuma ou que nada que nós possamos fazer adiciona ao evangelho para a nossa salvação, para a nossa redenção, nós não entendemos o evangelho. O nosso arrependimento é faltoso. Nós não entendemos a obra de Cristo e, consequentemente, e muito provavelmente, não temos salvação nenhuma, porque se não percebemos o que ele fez, nós não conseguimos compreender a nossa pecaminosidade, necessidade de salvação e necessidade de arrependimento dos pecados. Isso mexe com tudo. Portanto, os colossenses tinham à sua volta grandes perigos que ameaçavam o seu entendimento sobre a pessoa de Cristo, a sua obra, a sua supremacia, e tudo isso desfigurando o evangelho. É importante nós pensarmos que hoje a igreja, ela também é ameaçada por várias doutrinas que desfiguram o evangelho. Assim como nós temos aprendido na escola bíblica dominical, doutrinas inventadas por homens ao longo da história, que não têm base nas escrituras, não têm base na palavra de Deus, elas desfiguram o evangelho e causam, então, grande dano. Agora nós vamos passar aqui, entendendo que nada pode ser adicionado ao evangelho, nós vamos passar aqui por um resumo rápido do primeiro e segundo capítulo, para que nós possamos entender, então, melhor o capítulo 3, essa seção da qual nós vamos focar.
O primeiro capítulo fala mais sobre a supremacia de Cristo. Paulo e Timóteo, eles fazem saudação aos colossenses. Paulo chama a atenção dos colossenses para o poder do evangelho. Paulo vai estar sempre ali tentando trazer a mente dos colossenses de volta ao evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que tinha sido pregado por Epáfras, ou seja, não o evangelho que já estava sendo contaminado por aquelas vãs filosofias, por aquele misticismo. E Paulo não cessa de orar pelos colossenses para que eles sejam cheios. É muito interessante este versículo. Ele vai falar para que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Por que era necessário que eles tivessem o conhecimento da vontade de Deus? O conhecimento que estava contido no evangelho pregado por Epáfras, que havia aprendido com Paulo. Por quê? Para que vivam de modo digno do Senhor. O que é viver de modo digno do Senhor? Viver em santidade. É impossível viver em santidade sem o conhecimento da palavra do Senhor. Nós veremos isso mais à frente. Paulo recorda os colossenses que eles foram resgatados do sombrio reino de Satanás e transformados em herdeiros com os santos no reino do Filho de Deus. Paulo recorda aos colossenses que pela morte de Cristo na cruz, eles foram libertos dos seus pecados e foram perdoados. Paulo declara o domínio supremo de Cristo sobre a criação e a igreja, sendo Cristo a perfeita imagem visível do Deus invisível, o primogênito e soberano de toda a criação, o criador e sustentador de todos, o reconciliador de todas as coisas no céu e na terra. É interessante que essa supremacia de Cristo, ela vem em forma de uma defesa muito singela ali e muito uma defesa simples, mas lógica, de que se o Senhor Jesus Cristo é supremo sobre todas as coisas, é óbvio que não há nenhuma necessidade de adição ao Evangelho. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o consumador de todas as coisas. Então, uma filosofia que adiciona algo ou alguma restrição alimentar, isso não tem relevância nenhuma. Ele é o próprio Deus. Ele fez aquele trabalho na cruz. Então, é interessante que essa forma que Paulo vai trabalhando e vai levando a mente dos colossenses de volta a quem Cristo é, o que a obra de Cristo significa, vai demonstrando que Cristo é muito mais importante, ele é o suprassumo de todas as coisas. Não há mais nada necessário adicionar na obra de Cristo. No capítulo 2, ele vai falar da liberdade em Cristo. Paulo condena essa heresia, ou esse conjunto de heresias, contrastando as alegações dos falsos mestres com os benefícios da fé em Jesus. Paulo alerta os colossenses para não se deixarem levar pelas palavras, e isso aqui é muito interessante, meus irmãos, pelas palavras persuasivas do falso ensino. O falso ensino, ele é muito rebuscado. O falso ensino, ele contém detalhes, ele contém algo que chama a atenção do ser humano, chama a atenção do pecador. Ele é persuasivo. Nós vimos aqui, em relação à doutrina de Charles Finney, aquilo era tudo muito bem pensado de acordo com a vontade do homem. Então, como que nós vamos explicar o Evangelho? Como que nós vamos entregar o Evangelho que já nem era mais Evangelho? Vamos olhar como que o ser humano se comporta, o que o atrai. E havia uma mudança, é persuasivo, é algo que vai chamar a atenção das pessoas. O falso ensino traz isso, persuasão. O ensino das Escrituras é um ensino claro, é um ensino que entrega clareza e simplicidade. Obviamente, nós não estamos desconsiderando as passagens de difícil interpretação, mas o ensino do Evangelho ele é muito claro, e das suas doutrinas, na sua maioria, é muito claro. A palavra do Senhor não necessita de uma persuasão, mas sim de clareza, como o Senhor entregou na própria palavra. Paulo os exorta a continuarem a crescer nas verdades que lhes foram ensinadas quando creram pela primeira vez. De novo, isso conjuga com o que a gente está aprendendo na escola bíblica dominical. O que se passa hoje no meio evangélico geral? É o fato de que novas verdades têm sido adicionadas. E ele está dizendo assim, continuem a crescer nas verdades que lhes foram ensinadas pela primeira vez, lá por Epáfras. Nós estamos tendo que voltar a olhar para os pais da igreja, voltar a olhar para o passado, para depurar toda essa mudança que houve no meio evangélico, que houve no evangelho, que houve nas doutrinas, para voltarmos àquilo que sempre foi pregado.
Paulo demonstra que o erro doutrinário central dos falsos mestres é a negação de que Cristo seja totalmente Deus em um corpo humano. Paulo demonstra, isso aqui era algo que eles usavam principalmente para licenciosidade. Então, se Cristo provavelmente não tinha um corpo humano, também eles já pensavam que o corpo era mau e que havia uma divisão entre a sua vida espiritual e o seu corpo. O que você tem de vida espiritual é a vida espiritual. O seu corpo você pode fazer o que você quiser, viva aí na prostituição, faça o que quiser. Então eles usavam isso. Eu sou espiritual, mas no corpo eu faço o que eu quiser. Era um dos desdobramentos disso, né? Paulo demonstra que a lei era apenas uma sombra do que estava por vir. Paulo alega que o legalismo, isso daqui vai ser a base para que nós possamos entender aquilo que está escrito no capítulo 3. Paulo alega, no finalzinho do 2, ele vai falar aqui no versículo 23, ele alega que o legalismo, o misticismo, tudo aquilo que rodeava a igreja ali, eles não serviam de nada, quando se trata de refrear os desejos pecaminosos. Isso daqui é uma das partes mais importantes para que nós possamos entender o que vem em seguida. Por quê? Veja, irmãos, isso é algo que nós encaramos nos dias de hoje. Na maioria das igrejas que se apartaram do Evangelho de Cristo ou que adicionam aquilo que não faz parte da doutrina bíblica. O que acontece? Legalismo, misticismo. Aqui ele vai falar que haviam pessoas que tinham visões, pessoas que falavam com anjos. É muito comum, nos dias de hoje, nós termos uma ênfase externa em relação à demonstração de santidade. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes usamos jargões, regras estritas no uso da vestimenta, e não estou dizendo que a vestimenta não tem que ser adequada, estou dizendo regras restritas para demonstração de uma certa santidade. Uma pessoa pode estar muito bem vestida, mas ter uma santidade podre por dentro, não ter santidade nenhuma. Mas um foco das igrejas em obrigar, dar a certas regras para que então pareça que seus membros são santos. Demonstrações espirituais como, por exemplo, oração em voz alta, para que as pessoas vejam que é a oração, ênfase em dons de línguas, de profecia, dom de cura, muitas vezes deturpados, como nós vimos hoje. Grande ênfase naquilo que é externo, mas pouca ênfase no ensino bíblico e denso das Escrituras, esse ensino que leva à mudança interior. É interessante que a mudança ela começa de dentro para fora e não de fora para dentro. O que nós vemos é uma carapaça que as igrejas começam a criar para dar a sensação de santidade, mas não tratam o interior. E nós vamos ver que a palavra de Deus está preocupada com o interior. E este interior ele só começa a ser mudado quando Cristo busca aquele que ele escolheu antes da fundação do mundo. Não há santificação se não houver salvação. É necessário salvação para haver santificação. Há uma ordem. No capítulo 3, nós vamos começar a falar, Paulo ele refuta as alegações dos falsos mestres, dando orientações construtivas e práticas sobre como viver a vida cristã. Então, vamos começar aqui a falar destes versículos. No versículo 1, ele diz assim: já que fostes ressuscitados com Cristo. Já que fostes ressuscitados com Cristo, ou seja, aqui é uma explicação, já que vocês foram salvos por Cristo, porque vocês foram ressuscitados com Cristo, vocês foram salvos, vocês foram alcançados pela graça do Senhor, foram salvos, saíram da morte para a vida. Então agora, veja, há uma coisa que a Escritura tenta nos incutir aqui. Se eu fui salvo, então agora eu tenho que buscar o quê? As coisas de cima. Então há uma mudança, não há como haver salvação se não houver uma mudança. E essa mudança vai passar pelas afeições. Nós vamos ver aqui no versículo 2 que vai falar sobre as nossas afeições. Então buscai as coisas de cima, buscai aquilo que é próprio do salvo. Buscai as boas obras, buscai a santificação, buscai o entendimento de quem Cristo é, a sua supremacia, a sua obra na cruz. Aonde? Onde Cristo está sentado à direita de Deus, de novo mostrando que Cristo está ao lado de Deus Pai, parte da Trindade, o Deus Todo-Poderoso, aquele que buscou, aquele que nos ressuscitou.
E aqui é interessante no versículo 2, porque no versículo 2 há uma palavrinha aqui que há algumas traduções que trazem esse entendimento de forma melhor. Porque ele diz assim, ó, pensai nas coisas de cima. Mas hoje em dia, quando nós falamos pensar, eu pensei ali em alguma coisa, parece uma coisa assim meio pueriça, pensei. Mas a ideia aqui é assim, afeiçoai-vos. Então assim, afeiçoai-vos nas coisas de cima, mudai a afeição do coração. Mudai o seu desejo. Ou seja, é necessário haver uma mudança daquilo que nos chama a atenção, aquilo que nos afeiçoa. Percebe? Não é só um pensamento, eu vou pensar nas coisas de cima. Não. É uma mudança da afeição. Os puritanos vão falar muito sobre as afeições. Hoje em dia nós não falamos muito. Aquilo que chama a nossa atenção, você é aquilo que ama. Há um livro muito interessante de um teólogo que fala isso, são as afeições. Então, o que a palavra está dizendo aqui é que se você foi salvo, as suas afeições têm de mudar. Os seus desejos têm de mudar. E não nas coisas que são da terra, as coisas que são próprias da terra, os pensamentos mundanos, a vida anterior, como nós vamos ver aqui mais à frente. Por quê? Por que eu tenho que pensar nas coisas de cima e não nas que são da terra? Pois morrestes. Vocês morreram para o pecado e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vocês morreram, Cristo ressuscitou vocês. Efésios vai falar que a gente estava morto no pecado. Nós somos ressuscitados. E a nossa vida agora está segura em Cristo Jesus. E aqui interessante, uma parte que o irmão vai gostar muito, porque essa parte que o irmão já conhece também, mas é muito interessante para a igreja, é maravilhoso. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com ele em glória. E eu achei fantástico que um teólogo disse sobre isso, porque ele vai falar aqui que a ética cristã se baseia na escatologia. Carlos Oswaldo, um teólogo muito, muito importante, ele já faleceu. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, vocês foram salvos. A afeição de vocês tem de mudar. Comecem agora a se afeiçoar pelas coisas lá de cima, ou seja, haverá uma mudança, porque vocês morreram, agora Cristo escondeu a vossa vida. Mas qual que é a importância de tudo isso? Porque uma hora Cristo vai se manifestar e vocês também vão se manifestar em glória. Ou seja, nossa santificação, a nossa ética cristã tem que visar a volta de Cristo. Se não houver temor dentro de mim, de quando Cristo aparecer, eu estar em pecados e pecados abomináveis durante anos e anos e anos, isso tem que causar um temor. É necessário que as minhas afeições mudem, porque haverá um dia que ele voltará. Claro, nós não vamos estar perfeitos, nós sabemos isso, é um processo de santificação. Mas é uma obrigação nossa, junto com o trabalho do Espírito Santo. Ou seja, a ética se baseia na escatologia. Cristo vai voltar. Nós precisamos lembrar disso. E Cristo é o próprio Deus, ele é puro, ele é santo. Ele é santo. Isso aqui aponta para a volta de Cristo. E porque Cristo vai voltar, portanto, o que a gente tem que fazer? Tendo em vista essa escatologia, o que a gente tem que fazer? Eliminai. Aqui a palavra é muito interessante também. Eliminar aqui é da onde vem a palavra necrose. Ou seja, comece a apodrecer isso daí. Comece a apodrecer o quê? As vossas inclinações carnais. Uma vez salvo, as minhas inclinações, as minhas afeições carnais, elas têm que começar agora a morrer. A necrose é um processo, é por isso que é interessante que é essa palavra aqui, necrose. Esse eliminar, às vezes, dá a sensação de algo imediato, né? Mas a necrose, ela dá a sensação... O que a necrose faz? Ela começa e ela se desenvolve até você perder um membro, por exemplo. Então é um processo. E haverá, esse processo vai se findar quando? Quando Cristo voltar, vai cortar literalmente, vai acabar. Só que até lá já tem que estar quase podre. Nossos pecados têm de estar quase podres, por assim dizer. Então, eliminai as vossas inclinações carnais. Prostituição, aqui a palavra também ela é mais abrangente. Não é só o ato da prostituição, mas pensamentos. Tudo aquilo que circunda a nossa mente em relação a pecados sexuais. Nós vivemos, irmãos, numa sociedade extremamente sexualizada. Nós nos acostumamos com a palavrinha que está aqui, que é porneia, e nem sabemos. Se formos aí a um centro comercial, a pornografia está na nossa frente. É claro que há níveis de pornografia, mas a pornografia está ali. Você vê lá mulheres praticamente nuas. E não estou dizendo mulheres andando, não, mas cartazes e por aí vai. E nós estamos acostumados, nossos filhos estão passando ali, nós estamos passando ali, e já não há mais aquela coisa... Não, porque já se tornou normal. A sociedade criou uma normalidade na impureza. Então, assim, a palavra está dizendo assim, abandonai a prostituição, seus pensamentos impuros, a sua impureza, a paixão,
aquele desejo ardente por aquilo que não faz parte do reino de Deus. Desejo mal, avareza, que é idolatria. Essa primeira sessão ele fala de pecados sexuais e pecados relacionados à área sexual. Mas depois ele vem e fala mais de pecados também voltado à fala. É interessante porque se nós temos uma mente impura, a nossa impureza naturalmente ela vem para fora. Seja na nossa fala, seja na forma com que nós expressamos aquilo que cremos. Então assim, o que a palavra está nos mostrando? Nós fomos salvos. Agora há um processo. Esse processo é um processo de limpeza. E ele é um processo. Ou seja, é um processo, é algo que demora. É algo que leva anos. Até a volta de Cristo, até a nossa morte. Mas é algo que nós precisamos meditar na palavra de Deus para entender que o nosso coração é mau, que o nosso coração está cheio de impureza e que nós precisamos agora ser limpos através da obra do Espírito Santo, porque o homem natural não faz isso, ou seja, se o homem não foi salvo, se ele não foi resgatado por Cristo, ele não consegue fazer isso. Ele até pode mudar algum tipo de atitude, mas aquilo é temporário. Aquilo não trata o interno do homem, que é a única coisa que o homem não faz, que é o Senhor que faz, é dar um novo coração. Essas afeições aqui, esse afeiçoai-vos aqui, tem uma situação muito interessante, que é a responsabilidade humana e a soberania do Senhor num certo sentido. Porque é o Espírito Santo que faz a obra, mas nós também temos que obedecer a palavra para que isso ocorra. É por causa dessas coisas, é por causa dessa sujidade, é por causa desses pensamentos, é por causa desse estilo de vida que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. E aqui há uma coisa muito interessante que nós precisamos pensar, irmãos. De novo, vou mencionar o nosso irmão, porque esses estudos têm sido muito bons. Graças a Deus. Nós temos acolhido pensamentos que não são bíblicos. E muitas vezes não percebemos. E isso pode chocar alguns. Deus odeia o pecador, não só o pecado. Então, às vezes nós escutamos, Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Não, ele odeia o pecador. Porque não há como você tirar o pecado, não há como você fazer essa divisão. O homem nasce pecador. Deus odeia o pecador e odeia o pecado. E nós temos várias evidências bíblicas. Aonde está, irmão? Vou passar uma. Leiam Salmo 5. Deus vai falar daquele homem que ele aborrece, ele odeia. É o pecador. Há um livro muito interessante, fininho. Leiam. O Verdadeiro Evangelho, de Paul Washer. Ele vai caminhar pelas escrituras todas, mostrando que Deus odeia o pecador. O nosso coração é mau, nós cantamos aqui. Nosso coração é mau. O Senhor não se agrada dessa maldade. É só o Senhor que pode limpar-nos dessa maldade. Mas essa verdade aqui, a ira de Deus. Deus está irado com o pecador. E com o pecado que está nele. Porque não há como você fazer essa separação. Nelas, olha lá, veja só, nelas também andastes no passado, quando ainda vivias nessas coisas. Estão falando aqui para aquele que foi o quê? Foi ressuscitado com Cristo, aquele que tem que buscar as coisas do alto. Ou seja, no passado vocês andaram, vocês viviam, era algo comum, era algo que não se envergonhava, era algo que fazia parte. Mas agora, ou seja, agora há uma instrução das Escrituras. As Escrituras esperam algo de nós, a palavra do Senhor espera algo de nós. Mas agora livrai-vos, deixai de tudo isto, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Se nós quiséssemos, nós poderíamos gastar aqui vários domingos só falando dos pecados ali sexuais que são tratados, desses aqui. Não faremos isso. Aqui é mais uma ideia de como o Senhor faz todo esse trabalho de salvação, de santificação, a nossa participação nele. Como que a igreja tem acolhido ensinamentos que não são bíblicos, como que nós podemos voltar para os ensinamentos bíblicos, mas podemos falar mais disso em outro momento. E ele continua, não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações. Não mintam, ele continua dando mais instruções. Por que vocês não devem mentir e fazer todas aquelas outras coisas? Porque vocês já abandonaram o velho homem morreu. Num certo sentido ele morreu, é claro que ainda continua o pecado, mas agora nós somos capacitados pelo Espírito Santo a
deixar o pecado. Nós éramos escravos do pecado e agora somos escravos da justiça. Qual que é a diferença antes e depois da conversão? Antes eu não consigo lutar com o pecado. O pecado me domina. Depois que o Senhor me busca, o pecado não me domina, porque agora há o Espírito Santo habitando em mim. Há agora um processo de retirada de tudo que não presta. De tudo que não presta. E vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. De novo, Paulo aqui chamando a atenção do renovar para o conhecimento. Renovar para o conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Quem nos criou foi o Senhor Jesus Cristo. Nosso objetivo é a nossa santificação, caminhar para parecer com Cristo cada vez mais. Isso através do conhecimento do Evangelho, através do conhecimento da supremacia de Cristo, através do conhecimento da sua obra, através do conhecimento do que é a santificação. Nesse caso, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. No momento em que o Senhor busca o pecador, o salva, causa o quebrantamento, ele se arrepende, ele percebe que Jesus Cristo é o único que o pode salvar, começa uma mudança. E nesse momento, o Senhor pode buscar um judeu e um gentio. Pode buscar um bárbaro, um cita, um escravo, um homem livre. E quando ele busca pessoas de diferentes etnias, diferentes castas da sociedade, por assim dizer, tornam-se agora parte de um corpo. Já não há mais essa divisão. Já não há mais aquele que tem a vã filosofia, aquele que tem o legalismo, aquele que tem o misticismo. Não, agora vocês fazem parte do corpo de Cristo, não interessa. Agora vocês fazem parte desse processo de santificação. Vocês são parte do corpo de Cristo. É muito interessante tudo isso, porque é uma forma que Paulo nos traz, leva-nos a pensar como que nós devemos nos portar. Irmãos, é esperado de nós, da parte do Senhor, não no sentido de que o Senhor necessita de nós, num sentido salvífico, mas é necessário, é uma participação que o Senhor entrega no processo de santificação. Se eu fui salvo, meu coração precisa estar mais disposto às coisas do Senhor. O meu coração precisa estar caminhando em direção à santidade. Significa que somos perfeitos? Não. Significa que não vamos ser tentados? Não. O irmão está explicando a ação de Satanás. Satanás age na tentação. Só que agora a diferença, de novo, é que nós podemos resistir à tentação. Antes não podíamos resistir à tentação. Nem queria resistir à tentação, porque não havia inclinação nenhuma do coração. A inclinação só vem a partir do momento que Jesus Cristo nos salva. Isso é muito interessante, irmãos. É muito precioso para nós percebermos que nossas afeições precisam mudar. E, novamente, as nossas afeições, elas mudam pelo trabalho do Espírito, pelo conhecimento da palavra. E, nos dias de hoje, nós precisamos, cada vez mais, nos debruçar na palavra do Senhor. Porque há a mistura que havia lá em Colossos. Vãs filosofias, misticismo, judaísmo, legalismo, tudo misturado ali, aquele monte de coisa junto com o Evangelho. Mas eu preciso olhar para aquilo e ver o Evangelho de Cristo. O puro Evangelho de Cristo. Aquele Evangelho que olha para mim e fala assim, você é incapaz de ser salvo se não for uma obra da minha parte. Você é necessitado de mim, é o que Deus está dizendo para nós. Somos extremamente necessitados, somos extremamente frágeis, estamos perdidos antes da busca do Senhor pelo nosso coração, antes do trabalhar do Espírito Santo quebrando o nosso coração e nos mostrando quem é Cristo e o que Ele fez por nós, mostrando o nosso pecado. Nós precisamos nos abominar, olhar para isso e sentir temor. A palavra do Senhor está dizendo que a ira de Deus está sobre isso. Como que eu posso viver nisso? Eu não posso viver nisso. Senhor, tem misericórdia de mim. Ajuda-me diariamente. Ajuda-me neste pecado. Cada um de nós tem a inclinação para pecados específicos. Se há uma coisa na sociedade que vivem falando aí, conheça a si mesmo, conheça a si mesmo. Conheça mesmo. O cristão deve conhecer os seus pecados. Conheça cada vez melhor os seus pecados para que você fuja deles. Essa é a única verdade dessa parte aí do conheça a si mesmo. Então, assim, somente Cristo, irmãos, pode nos dar vida. Através da obra de Cristo, nós somos capazes de combater o pecado. Métodos humanos não são eficazes na santificação, porque não há santificação
antes da salvação. Através do conhecimento de Cristo, da sua obra na cruz, do evangelho descrito por meio da palavra, é que somos, então, capazes de viver uma vida crescente em santidade. Devemos abandonar os hábitos do velho homem, caminhando em obediência e mortificando os nossos pecados. E devemos sempre lembrar que a ética cristã, ou seja, a nossa visão de que Cristo vai voltar, precisa causar temor no meu coração e precisa me lembrar do processo em que Cristo me colocou, de santificação. Porque naquele dia nós queremos estar ali aprovados na frente do Senhor. É claro que nós vamos estar ainda manchados pelo pecado, mas naquele momento o processo de necrose vai terminar. Acabou. Agora sim estaremos totalmente santificados, glorificados. Ou seja, esse processo vai terminar na volta de Cristo. E o nosso desejo é para que ele termine. E de novo, para que Cristo volte. Porque o pecado é assustador. Quando nós olhamos para dentro do nosso coração, se eu não me engano era Jonathan Edwards ou algum puritano que dizia assim, que quando olhava para dentro do coração, ele se assustava de tal forma que ele entrava em terror, de ver a sua própria podridão. Então quando nós olhamos para dentro de nós, o nosso anseio é, Senhor, volte, para que isso tudo acabe, para que esta desgraça do pecado seja extinguida. Essa é a nossa inclinação, essa deve ser a inclinação do cristão. Irmãos, nada do que pensamos, nada do que achamos, nada do que pode passar na nossa mente, não, mas eu acho que isso é verdade, isso não interessa. Nossa vontade, os nossos desejos pessoais, não interessa nada. O que interessa é o que a palavra diz. Se a palavra fala alguma coisa aqui que não tem nada a ver com os meus desejos pessoais, eu tenho que mudar todos eles. Eu tenho que obedecer a palavra. Eu tenho que obedecer àquele que me buscou. Se eu não, mas eu penso que nessa situação a melhor coisa... Não. Se na palavra está claro que é outra coisa que você tem que fazer, abandone isso daí, isso não serve para nada. O nosso desejo, nós somos agora, é engraçado que muitas vezes nós pensamos assim, temos liberdade em Cristo, é verdade. Mas nós somos o quê? Escravos da justiça. Eu passei de uma escravidão, só que agora eu tenho um bom Senhor. E o meu Senhor exige de mim coisas. Não são coisas que eu posso escolher fazer ou não. Não são situações que eu posso decidir ou não se a palavra está dizendo o contrário daquilo que eu estou pensando. Entre a minha vontade, o meu desejo, o meu pensamento, se a palavra tem outros, os meus não servem para nada. Temos que lembrar disso para crescermos em maturidade cristã. Porque somente isso vai ser eficiente contra o combate do pecado. Porque não adianta nada eu pôr regras. Não adianta nada eu ter várias regras que mostram santidade, mas um coração podre. Um coração sem santificação, porque não houve salvação. Nada externo funciona. É óbvio que se o Senhor trabalhou no seu coração, é natural que a parte externa vai surgir. A limpeza vai sair, entendeu? Isso é muito importante, irmãos. Que o Senhor possa nos ajudar a aprender da sua palavra e a obedecer a sua palavra e a mortificar os pecados, irmãos. Que nós possamos meditar todos os dias, sobre a nossa pecaminosidade e pedir a misericórdia de Deus e que Ele faça um trabalho maravilhoso em nossas vidas, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos dê capacidade para mortificar o pecado através do seu Espírito. Que o Senhor os abençoe, nos dê uma ótima semana e, não nessa semana que vem, na outra, nós vamos continuar do versículo 12 até o versículo 17. Então a gente vai trabalhar mais um pouquinho do capítulo 3, finalizar, e também vamos só fazer um resumo do capítulo 4, para a gente ter assim uma visão panorâmica de Colossenses. Porque se a gente fosse trabalhar mesmo assim ponto a ponto, levaria muito tempo. Talvez um dia nós façamos, mas o objetivo de hoje era meditar em relação ao nosso posicionamento depois que Cristo nos busca, nos salva e o que a palavra espera de nós. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pelos seus ensinos, pela sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Abra os nossos olhos para todas as áreas da nossa vida, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Nós somos assustadoramente pecadores, Senhor. Nosso coração está infectado de tudo quanto é tipo de coisas que foram colhidas antes da salvação e de coisas que muitas vezes nós não percebemos que o mundo incute em nossas mentes, Senhor. Vá limpando, Senhor, vai nos dando clareza na sua palavra, clareza no dia a dia, Senhor, para que a gente possa pedir perdão, Senhor, para que o Espírito Santo incomode nosso coração em todas as situações, no trabalho, na família, na educação, Senhor, na alimentação, em tudo, Senhor, em tudo.
Que o Senhor dê instrução em todas as coisas, porque nós sabemos que as nossas vontades, os nossos desejos, se não estão de acordo com a sua palavra, não significam nada. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós sabemos que o Senhor é supremo, assim como Paulo tratou nessa carta, Senhor, a supremacia de Cristo. O Senhor foi o Criador. O Senhor deu início a todas as coisas, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é fora da nossa capacidade de pensamento, Senhor. O Senhor está fora do tempo. O Senhor é fantástico, Senhor. O Senhor é poderoso, o Criador de todas as coisas. Que o Senhor possa incutir na nossa mente a sua grandeza, Senhor. A sua grandeza, a sua supremacia, a sua glória, Senhor. E que nós possamos olhar, Senhor, para o futuro, esperando a sua volta, para que este processo de necrose, Senhor, do pecado seja finalizado, Senhor. Nós possamos viver livres do pecado, Senhor. E que durante esse processo, Senhor, o Senhor nos capacite para glorificar o seu nome, Senhor. Para glorificar, Senhor, a Trindade, Senhor, Pai, o Filho e o Espírito Santo. O trabalho que a Trindade, o Deus Todo-Poderoso, criou desde antes da fundação do mundo, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Ajuda cada um aqui, Senhor. Ajuda, Senhor, durante a semana. O Senhor é aquele que provê, o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que dá livramento. O Senhor é aquele que, mesmo quando as situações aparentam não ser muito boas, Senhor, nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor pode nos ajudar e que através da sua palavra o Senhor nos dará instrução em toda e qualquer situação. O Senhor tem de misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos ajude nessa semana, Senhor. A gente só tem a agradecer e pedir perdão, em nome de Jesus.